Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o psicólogo Daniel Furtado e hoje eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre atitude e planejamento. Todo final de ano, isso é normal na nossa sociedade, a gente pensar no planejamento, né? No que fazer no ano que vai se iniciar. Isso é muito comum. E assim também a gente pode ver que é muito comum, da mesma maneira a gente vê que é muito comum que muitos dos nossos planos de final de ano não acontecem ao longo do próximo ano. E hoje eu queria trazer uma reflexão com vocês, né? Para a gente ver se a gente consegue começar a compreender um pouquinho por que às vezes a gente faz planos, mas eles não acontecem. Então eu vou trazer uma ideia aqui para vocês. Vou usar aqui o gráfico para ajudar a gente visualizar melhor essa ideia. Quando eu relaciono as questões relacionadas ao planejamento com atitude, a gente forma um gráfico, onde aqui mais próximo do encontro do gráfico, que a gente chama de gráfico XY, que é o ponto zero, ou seja, pouco, baixo planejamento, e ao longo da linha a gente tem muito planejamento. E aqui nós temos o eixo Y, onde a gente tem o eixo da atitude, que aqui embaixo é pouca atitude e aqui muita atitude. O que acontece, por exemplo, com um indivíduo que tem pouco planejamento, ele está trabalhando nessa área aqui, e baixa atitude, ele está trabalhando do meio para baixo. Então nós estamos trabalhando nessa região do gráfico. O que acontece é que a gente tem aqui, a gente tem resultados? Tem, mas esse resultado ele vai estar ligado ao acaso. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Um outro exemplo, uma outra condição. Uma pessoa que planeja muito, uma pessoa que sonha, que põe no papel, mas ela tem baixa atitude. Ou seja, ela planeja muito, ela está nessa região do muito planejamento, mas a atitude dela está nessa faixa aqui. Ou seja, ela tem baixa atitude e muito planejamento. Ela vai ter resultado? Talvez, mas ela vai depender muito do acaso, se as coisas vão dar certo ou não. Por outro lado, uma pessoa que tem baixo planejamento, está nessa área aqui, e ela tem muita atitude, é uma pessoa que corre atrás, que está lutando, mas com baixo planejamento, ela fica nessa região do gráfico. E sabe qual que é o resultado dela? Acaso também. Ou seja, a conclusão que a gente chega é que, além de um bom planejamento, nós temos que ter uma atitude positiva. Então, planejamento é a organização que a gente faz de alguma coisa, é o pensamento analítico de uma estratégia de alguma coisa que você quer atingir. Então, ao longo do tempo, você se organiza para determinados resultados que você deseja. A atitude, ela pode ser entendida da seguinte maneira: é a postura que você tem em relação àquilo que você quer obter, ao seu planejamento. E essa postura nós podemos pensar que ela tem três facetas. A cognitiva, o quanto você sabe a respeito daquilo que você está querendo fazer. A afetiva, que diz respeito ao seu desejo em relação àquilo que você quer fazer, o quanto você quer de fato, o quanto você almeja aquele resultado. E a terceira é comportamental, que diz respeito ao que você sabe e como você vai se posicionar em relação a isso. Então, nessas três dimensões de atitude, se elas estiverem ok, se você sabe o que, sabe como fazer e deseja fazer, se bem planejado, a gente atinge esse quadrante, que é o quadrante do resultado. E aí, a gente garante os resultados, a gente aproxima do resultado. A gente tem na vida uma coisa que é o imponderável. Nada é tão garantido assim. Mas a hora que eu melhoro o meu planejamento, aumento minha atitude, a possibilidade de eu chegar no lugar desejado aumenta bastante. E isso já é um bom começo, né?
A todos um feliz Natal e um feliz Ano Novo.